Olá, sejam bem-vindos ao Desculpa Incomodar, o podcast com todas as perguntas desagradáveis que ninguém tem coragem de fazer. Mas nem tão desagradáveis, porque uma das minhas resoluções em 2026 é ser um menino mais bonzinho. Eu sou o Sérgio Martins e estou ao lado do Véia, que é a bondade em pessoa. Eu só vou dizer o seguinte, que belo e maravilhoso dia para se ter alegria, porque a justiça tarda, mas não falha. E Roberta Sá está aqui com a gente! Conseguimos. Roberta, esse país é tão absurdo que quando a Adriana Calcanhoto surgiu, eles disseram que ela era a nova Elis Regina só porque ela era gaúcha. Eu quero saber o seguinte, com o tempo... no início ali, você foi comparada a Marisa Monte e a Maria Rita, só porque uma cantava samba e a outra cantava fino. Eu quero saber, com o tempo, como você foi se desvencilhando disso. Ou você nunca viu isso? Olha, véia, na verdade, eu posso te dizer que hoje eu fui absorvendo isso, que eu achei melhor do que me desvencilhar. O que eu entendi é que essas mulheres todas me formaram como cantora e que elas seguem me formando. As jovens estão me formando muito hoje em dia. Toda cantora que eu escuto, ela me toca, né? Precisa me tocar, obviamente. E que me toca, eu sinto que alguma coisa dela eu posso carregar. E eu acho que assim, a Marisa, ela foi a grande cantora da minha adolescência. Eu acho que a Marisa fez um serviço, além de ter uma carreira brilhante e linda, muito, muito importante para a música brasileira. Para que existisse um público de MPB que existe até hoje, acho que ela fez essa construção, acho que ela abriu esse caminho, acho que ela retomou esse caminho de que outras cantoras como Elis, como Elisete, né, tinham construído. Acho que a Marisa voltou com isso. E isso abriu muitas portas para mim e para muitas outras, né? E eu acho que tem uma coisa do timbre da Gal, da Marisa, que é um DNA brasileiro, né? Que tem esse timbre doce. A gente tem uma... E a Gal uma vez falou para mim, que eu achei bonitinho, que ela falou assim... Fui no camarim dela, ela virou para mim e falou assim: eu gosto muito de você e eu me vejo muito no seu canto. E eu achei isso assim de uma beleza da Gal me falar isso. E, a partir daí, eu realmente comecei a achar isso muito mais bonito do que um incômodo. Assim. Acho lindo esse reconhecimento, sabe? De ter elas penduradinhas em mim, assim, em algum lugar. Milhões de diabinhos. Milhões de diabinhas, assim, maravilhosas. No final do ano passado, você lançou Tudo Que Cantei Sou. Sim. Que disco maravilhoso. Ai, muito obrigada. Que coisa boa. Disco síntese, ouso dizer. Disco síntese. E eu achei muito bonito o que você fez com Casa Pré-Fabricada, do Los Hermanos, que virou quase um chorinho ali, né? Alain Monteiro, gente, eu tô com uma banda de 2 nesse disco, no caso, mas eles fazem parte também da minha banda maior, né, do Samba Sá, que é um projeto de samba e mais festivo. Mas a gente se conheceu para fazer esse projeto festivo e eu encontrei pares que são fundamentais também para a construção, né, de um disco, de uma carreira, de uma vida, assim. Que eles são pessoas do samba totalmente e são jovens com uma criatividade e com amor pela música, assim. São pessoas que não fazem música, elas vivem música, elas são música, né? E esses arranjos são do Alain Monteiro. E assim, eu sou completamente apaixonada assim, pelo trabalho deles assim, nesse disco. Assim, acho que ontem o Celso Alvim foi no show, maestro do Monobloco, e ele falou uma coisa maravilhosa para mim. Ele falou assim: você sabe que eu não senti falta de percussão? E o Celso, imagina, ele falou assim: isso para mim é raríssimo. E eu não senti falta de percussão no disco, porque a gente decidiu não botar. Podia ter, né, um pandeirinho, um ovinho, e a gente realmente decidiu fazer esse disco, que é quase um mini regional, né? A ideia era essa. Quero saber o seguinte, Roberto. Olha, atenção, fã-clube. Eu não sei se vocês têm, mas a gente aqui tem, ó. Seu vô. Quente, harmonioso e buliçoso. O meu é seu vô. Sim. Olha quem que tá me chamando disso tudo. Você é ela. Ai, te A chamei. bonitona, a gostosona. Eu quero saber se ser bonita e gostosa foi uma flor ou uma pedra no teu caminho. Zé, eu nunca me achei bonita e gostosa. Mas a gente acha, Roberto. Ai, obrigada, mas agora eu me acho. Aê! Eu demorei, tô com 45 anos, eu demorei anos para me apropriar desse lugar. Anos, assim. Foi uma coisa que eu fui achando uma sensualidade. Eu não sei se você lembra, no começo do show, eu me cobri inteira. Eu cantava, assim, quase, né, de gola rolê.
para não aparecer. Eu tinha uma coisa... E depois eu fui entendendo que me esconder era um sintoma também para não provocar assédio, que é uma coisa seríssima na indústria, no mundo, e que eu vivi muito. Então, eu me cobria muito, porque eu achava que se eu mostrasse qualquer sensualidade, que eu queria ser reconhecida pela minha voz e que eu não queria e tal. E, aos pouquinhos, fui entendendo que uma cantora não é só uma voz. E isso também fui me apropriando também desse lado mais sensual a favor da canção. E aí, de novo, né? Você olha para a Gal, a sensualidade da Gal, e nunca, jamais vulgar, né? E isso é tão lindo de ver florescer. E eu acho bonito que floresceu mais madura, sabe? O Delírio, que é um disco que eu gravei no circo, foi ali que eu comecei a me decotar mais. Não, ali você confundiu a minha sexualidade. Foi ali que você deu a partida. E eu tinha 36 anos, eu não era uma molequinha, né? Assim, eu já era uma mulher. Então, ali que eu comecei esse meu processo de transformação e de independência. E foi muito legal isso para mim. Assim, eu gosto de ser bonita hoje em dia, assim, eu gosto. Eu me cuido mais, eu me permito mais a beleza mais madura. Engraçado, assim, foi uma coisa que... Porque eu acho que a gente vai... E depois que você tem filho, depois que eu fui mãe, ainda mais. Porque me cuidar virou um ato de amor até para minha filha, assim, para ser esse exemplo para ela, sabe? De cuidado, de autoestima. E isso passar para a canção também, sabe? De uma força, Eu subo no palco hoje com muito mais segurança do que eu subia até há 10 anos atrás. Quando eu comecei a cantar, eu morria de medo, tremia para entrar no palco. Hoje em dia, eu entro no palco com muita tranquilidade. Assim, claro que eu fico no Réveillon, fiquei nervosíssima, que fui cantar na Praia de Copacabana, e era o Samba Sá. Fiquei, mas num nervoso delicioso, um nervoso de responsabilidade, um nervoso de estar ali com aquela plateia, de querer ser feliz, de querer aproveitar. Porque eu acho que a grande coisa de não ter essa apropriação antes é que eu ficava tão insegura que eu não aproveitava momentos que eu vivi incríveis. Tive oportunidades maravilhosas, e tenho oportunidades maravilhosas durante a minha carreira inteira. Então, não aproveitar isso é um desperdício. Né? Quando você canta com uma grande orquestra, você não aproveitar, não é todo dia. Então, quando eu subo no palco hoje em dia, eu quero estar bonita e eu quero estar forte. Não é por nada, não. É para eu poder aproveitar aquele momento magnífico que é estar ali, entendeu? É um respeito que você... Minha avó dizia que você se vestir bem é um respeito para quem te convidou. Você vai no evento, você se veste bem, você está bem cuidada, bonita, é um respeito a quem te convidou. E o público é quem me convida para cantar ali no palco, né? Então, é um respeito com o público eu estar o meu melhor que eu posso aquele dia, sem pressão, sem essas pressões estéticas malucas. Estou falando de uma coisa de cuidado, não estou falando de uma coisa de... Estou falando de saúde, na verdade. Não de saúde mental e física, né? Mas você fala isso, eu vi um show teu. Você foi apresentada a São Paulo nesse show. Foi um show num bareto. E sim, cantar verdade. ali, acho que foi uma curadoria, inclusive, dos Homens de Melo, se eu não me engano. E cantar ali é muito enjoado, porque é um local pequeno, um barzinho. E ou você conquista aquele público na hora, ou o cara vai começar a querer pedir croquete e sei lá, e cerveja, assim. Como é que foi esse show? Caramba, faz tempo isso, né? Tem Foi. que puxar na memória. Na época do primeiro disco. Eu lembro que nessa época, assim, eu fiz alguns shows assim que quando eu lancei o Braseiro, eu tinha feito 5 shows na minha vida. Eu fui uma cantora que nasceu em estúdio. Então, o palco foi uma conquista. Eu realmente tinha muito medo. E eu cantava muito para dentro, e com muita vergonha, e com muito medo de desafinar, achando que a afinação, achando que isso era tudo, sabe, para uma cantora. E eu acho que eu fui desconstruindo isso. Tanto que, hoje em dia, assim, se eu entro para cantar rouca, eu entro tranquila. Porque eu acho que faz parte da vida você, né, ter uma gripe e você poder dar a sua metade ali, mas estar inteiro ali com o que você tem. Eu acho que isso é mais importante do que afinação, do que técnica. E eu não achava isso.
Então, eu lembro muito dessa época ser uma época muito nervosa, em que eu vivia com muito nervoso, muito ansiosa e muito... E isso me gerou um distúrbio alimentar, inclusive, porque eu tive uma coisa chamada ortorexia, que é o seguinte: você acha que a comida vai te fazer mal. E eu achava que a comida ia me fazer mal, porque qualquer pigarro que eu tinha, eu achava que tinha sido do queijo, do pão, do não sei o quê. Então, eu vivi uma vida muito espartana, com muita privação de felicidade. E eu acho que isso refletiu muito mais negativamente na minha música do que eu ter uma voz limpa. Então, quando eu consegui reverter isso, e comecei... É engraçado que tem essa coisa do apetite. Eu comecei a voltar a abraçar o meu apetite, tanto para a comida, o apetite da comida e o apetite da vida. Sabe? Eu acho que isso realmente, quando eu me libertei desse lugar, eu comecei a entender que eu sou uma pessoa que está ali no palco e que não é o contrário, sabe? Que eu não tenho que ficar também nessa disciplina desumana. Que tem que ter disciplina. Sim. É uma profissão que requer disciplina, porque se você também enche a cara num dia e no dia seguinte você vai fazer show, você não canta. Ainda mais uma cantora de voz limpa como a minha. Eu tenho noção do meu instrumento. Meu instrumento, ele é bonito, limpo. Tem cantoras que não. Que o instrumento, quando é uma música mais pesada, quando é uma música, né, que fica bonita, a voz suja, a voz rouca, a voz rasgada, não é a minha voz. Acho lindo ouvir, mas não é a minha voz, não é o meu instrumento. Então, eu entendi isso, assim. Mas eu lembro dessa época como uma época assim, que eu passei muito nervoso. Eu ficava muito nervosa, eu me chicoteei demais. Mas agora eu parei. Tinha uma coisa CDF, né? Tinha. Que dava um rigor, né? Tinha um rigor. CDF eu ainda sou. Ainda é? Sou. Meu marido fala que eu sou hacker agora, porque eu gosto de destrinchar coisa Ontem peguei um programinha porque eu precisava mandar um tom e não sei o quê. Preciso aqui, aí fui transpor, não sei o quê. Eu gosto, assim, eu gosto de entregar. Eu acho que... Esse disco foi gravado ao vivo? Esse daí, é do Tudo Que Cantei Sou, 100%. E aí foi gravado como show. Imagina o teu desespero. Mas então, não fiquei. Porque depois... Isso, estava num Airbnb com a minha filha dando remédio para minha filha. Eu fui lá cantar. Cantar virou agora, para mim, aonde eu descanso. Mudou o lugar. A maternidade me deu esse presente, que, além de tudo, além de ter as delícias da maternidade, que eu amo a maternidade, me deu esse presente de poder subir no palco e falar assim: nossa, eu tenho 1 hora para mim. É sério isso? Gente. Que alegria, vou me jogar. Então, e é isso. Eu estou com equipe, com 2 músicos que são, assim, é um parque de diversão tocar com eles. Assim, eles realmente são muito especiais como pessoa e como músicos, tocam pra caramba. Eu me sinto muito segura. Acho que eu me livrei do que me deixava insegura também, sabe? Me livrei, assim. Eu acho que eu tive muita gente que jogou contra, que fez muita coisa legal, mas que jogou contra na minha carreira. E eu ficava ali tentando agradar. E agora isso parou. Isso abre espaço para se divertir, sabe? É muito bom. É muito bom. Como é que foi a tua experiência num programa de calouros? Foi maravilhoso, Zé. Hoje eu vejo com distanciamento, eu acho que foi muito bom para mim. Porque eu acho que se não fosse o Fama, eu não seria cantora. E se não fosse o Fama, eu não entenderia também um pedaço do mecanismo, do mercado, que eu entendi para onde eu queria ir, de alguma maneira, e o que eu não queria para a minha vida. Por exemplo, eu saí do programa, era um programa para adolescente. Sacudiam a van que a gente estava dentro, na final do programa. E eu falei, eu não quero isso. Eu não quero essa vida. Eu não quero essa vida de sacudirem a van, entendeu? Para me ver. Eu não sei lidar com isso, de verdade. Então, eu fui entendendo que a minha carreira ela tem uma construção devagar, ela é lenta, ela é constante, ela é sustentável. Sabe? Eu tenho uma carreira que se sustenta. Chega ali. a ser lenta porque você já chegou bem, é constante. É constante, né? É constante. Mas existe... uma certeza do que você quer dizer, sim, né? Sim. Você chegou muito bem, o Braseiro chegou muito bem. Chegou bem. Chegou de crítica e de público, entendeu? Eu acho que o Braseiro foi um disco
que o Rodrigo Campelo me ajudou muito a encontrar uma sonoridade, um lugar. Felipe Abreu. Tive pessoas ali que Vera me orientaram. Campinello. Vera, Maria. Mas a Vera foi antes, sabia? A Vera foi minha adolescência. Eu amo a Vera de paixão. Foi a Vera que me falou que eu era cantora. A Vera virou para mim e falou assim: você não é jornalista nada, larga essa faculdade. Você pode até terminar essa faculdade, mas você é cantora. E eu, com aquela mentalidade CLT, eu falei: Vera, então me arruma um teste para eu fazer, porque eu quero fazer musical. Então, como é que ganho um salário, assim, sabe? Porque eu preciso viver. E aí eu comecei a fazer teste para musical e tal. E aí passei e ela que me indicou para fazer o teste para o Fama. E aí fiz o teste para o Fama e foi muito legal, assim. Eu acho que toda experiência é muito legal. Mas essa coisa de lá ficar no Fama, confiante- Roberta? Cara, eu cantei Porque Antônio eu sempre dou uma Carlos vasculhada e no Jocafe. YouTube. Eu dou uma vasculhada e não acho. Amor, eu cantei Antônio Carlos e Jocafe, Tom Jobim. Aí cantei Carpenters, All the Leaves Are Brown. Cantei Paulinho da Viola, Coração Leviano. Foram as músicas que eu cantei. Já- Cantei super bem. Cantei Noel Rosa. Cantei, foi ótimo. Já tinha Mas um eu me desenho premiei ali, aqui. né? Qual Já parabéns? tinha um desenho de quem você seria, Já né? tinha. De quem eu sou, né, na verdade. É. Eu falava o que eu gostava, e era isso que eu gostava. Então, assim, sempre gostei. Eu sou muito da música brasileira. Até hoje. Assim, eu conheço pouca música gringa. Pouca coisa gringa me toca. E eu acho isso um defeito, eu não estou falando isso como uma qualidade, não. Mas pouca coisa me influencia. Eu realmente sou muito influenciada pelo universo da música brasileira, que é bastante amplo, Vasto. né? Vasto. Então, assim, gosto de beber dessas fontes, assim, do forró, do Ceará, dos anos 90, que eu escutava quando eu era adolescente, sei lá, ao samba carioca, a música mineira, né? Aquela coisa toda linda da Mas música se tem mineira. uma coisa que eu acho lindo na tua trajetória, você nunca faz o que a gente está esperando. Ai, que bom! Não é? Você fez o Brasileiro, que belo estranho dia para se ter alegria. Aí, como a véia falou, tá bom, tem uma nova Marisa Monte aí. Que não sei. Aí você vem me faz um disco com o Trio Madeira Brasil cantando Rock Ferreira. Sim. Esse aí é Aí de uma depois você faz um ousadia, outro né? disco de samba. Aí depois você ataca com o disco do Gilberto Gil. Aí a gente que é jornalista falou assim, essa mulher tá pensando o quê? Pô, dá uma ajudinha aí, dá um norte pra nós. Mas se você for ver, assim, tudo conversa, porque é o universo da música brasileira. Sim, Esse é o meu sim. trabalho de pesquisa, né? Eu comecei muito como pesquisadora. Eu ia para sebo, peguei um fungo, de tanto que eu ia para sebo, É gente, mesmo? na Siqueira Campos. Peguei um fungo. Hoje em dia eu só vou para sebo de máscara. Aliás, dica, gente, vão para sebo de máscara, porque vocês podem pegar um fungo aí. Então, eu ia para sebo, ficava ouvindo vinil. Tinha esse tempo também, né, de fazer yoga, ouvir vinil, eu tinha esse tempo. Então, eu adorava isso. E engraçado que eu não sei como é que vocês lidam com isso, mas o consumo de música hoje, para mim, eu tô conversando porque em casa a gente vai voltar a ter estante de CD. Eu guardei meus CDs num depósito, estou sentindo uma saudade deles, porque a coisa do digital é muito legal, mas você pegar um disco... É outra... Né? E o vinil é muito legal. É. Mas o CD, eu gosto de CD. É uma mídia que eu gosto, sabia? da tua geração. Ah, mas é da é, minha não é da tua geração. geração. Mas eu adoro vinil. Eu escuto vinil, tenho caixas de som com meu vinilzinho lá, agulhinha boa. Acho que eu estou precisando até fazer um upgrade nesse esquema, porque a gente está com bastante vinil legal. Mas eu sinto falta, de vez em quando, do CD. Porque o CD, sei lá, aquela capinha, eu gosto deles. Eu tenho muito medo que quando der uma merda lá, tem um amigo que diz isso, eu não jogo nada fora. Porque quando der uma merda lá na Você nuvem... tem toda a razão. A gente vai perder tudo, vai ser uma confusão. Eu dei umas coisas também, estou meio arrependida, mas eu vou pegar, vou ver o que tem e, de repente, começar a Você recomprar. tem algum... Você chegou a lançar fazer algum lançamento especial em vinil? Seus álbuns? Eu tenho todos, com a Bolachão. Bolachão Discos. Todos foram Leandro. lançados em vinil? Agora, recentemente. Até aquele primeiro que foi feito por uma empresa. Foi. É mesmo? O Sambas e Vinilzão Bossas. Vinilzão maravilhoso. Precisa procurar. É maravilhoso. A Bolachão foi incrível. Pois é. O primeiro é uma capa fantástica. Agora a gente lançou
vai lançar, né? Eu vi ontem, na verdade. Chegou ontem. O Que Belo Estranho Dia para Ser Alegria, o Segunda Pele e o Quando o Canto é Reza. Os 3 lançamentos em vinil agora. E, se tudo der certo, a gente vai lançar o Tudo Que Cantei Sou também. O Sambas e Bossas não tinha em lugar nenhum, né? E aí... Era uma na pirataria. pandemia, Era uma pirataria. eu revi a minha história, né, na pandemia. Aí eu olhei para a Fernanda, minha empresária, e falei assim, cadê o Sambas e Bossas? Ele é de quem? Ele é nosso? Vamos lançar em vinil. Vamos botar nas plataformas. E aí a gente botou. E aí tinha feito uma sessão de fotos com o Pedro Bucha, que é um fotógrafo que eu adoro, e tinha uma capa que eu falei, gente, essa foto pode ser a capa. Aí botei uma foto e fiz a capa e lancei. Não, arrasou. Porque não tinha nem capa esse disco, né? Era uma capa, eram uns tubos de papelão. Exatamente. Assim. Que era da empresa, né? Da empresa, exatamente. O Sérgio adora quando eu faço essa pergunta. Como era você no colégio, Roberta? Cara, boa pergunta, véia. Eu tive uma experiência de colégio, que eu me mudei muito de colégio, né? Porque eu morava em Mossoró, no Rio Grande do Norte, até os 3 anos de idade. Aí de Mossoró eu fui para Natal e dos 3 aos 9 eu estudei numa escola que a Elô, minha irmã, que é muito sua amiga, também estudou. Escola Doméstica de Natal, ED. A gente aprendia a costurar, a gente aprendia... Era uma roupinha branca, assim, e escola só de meninas. E aí tenho amigas até hoje desse tempo de escola. E aí com 9 anos eu me mudei para o Rio, fui para o Notre Dame, e no Notre Dame eu... me encontrei, tinha aula de música, então foi ali que meio que começou a minha relação com a arte também, porque o Rio teve isso para mim, um despertar assim para o teatro, queria fazer, não fiz tablado, fiz Divina Providência, fiz teatro, muito pouco tempo, não gostei. E aí depois fui fazer aula de canto e tal, mas eu no colégio eu acho que eu não gostava de jogar bola, por exemplo. Assim, eu me demorei muito para me encaixar. Eu tenho algumas amigas que até hoje eu me comunico na época da escola, mas eu não me identifico muito com quem eu era no colégio, justamente porque eu me sentia muito deslocada ali. Eu só fui achar minha turma na Lapa. Foi na Lapa que eu me encontrei. A turma naquele renascimento do samba ali na Lapa? Foi ali que eu achei, eu falei... Ai, gente, eu sou isso aqui. Entendi. Porque eu acho que no colégio eu tentei ser patricinha. Tentei usar aquele sapato, tentei ser funkeira. Eu fui tentando me encaixar nos grupos e tentando entender quem eu era dentro dessa fauna do Rio de Janeiro, entendeu? Eu não gostava muito de ir à praia no Rio, porque achava aquela onda, aquele mar gelado. Imagina, gente, eu venho de Natal, aquela pocinha gostosa. Você fura a onda no Rio de Janeiro, faz vucu, 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 e cai na vala. Não gostava daquilo. E todo mundo ia à praia, e tinha uma coisa cool, assim. Eu era muito... Eu era meio nerdzinha, assim, mas não não era muito boa aluna, não. Não era muito boa aluna. Era uma aluna média. Eu estudava para passar de ano. Nunca fui aquela assim... tem uma vaidade enorme de tirar 10. Não tinha, gente. Confesso. Não gostava. Até porque teve muita mudança. Eu não tive uma educação... Foi muito o que deu para fazer. Com essas mudanças, assim, sabe? Não tive uma coisa muito pensada... Não pensava-se muito nisso. Assim, tinha uma boa escola e tudo mais, mas não tinha uma coisa do tipo, nossa, vamos pensar o que você vai ser quando você for mais velha e tal. Então, eu fui indo, assim. Mas aí fiz faculdade de jornalismo, me formei. Você é jornalista formada? Sou jornalista formada. Uau. Da sala de Cris Fuscaldo. Você conhece a Cris? Cris, minha grande amiga, lançou o livro da né? Maravilhosa. Sou da sala da Cris. A gente era amicíssima na escola, a gente cantava, porque a Cris canta também. Na escola não, na faculdade. Adoro a Cris. E aí eu me formei. De volta ao disco, tem uma canção que você canta que eu amo, mas essa versão tá muito melhor, que é o samba mesmo, da Janet Almeida. Que legal! É da ou do Janet Almeida? Do samba do Janet Almeida. Que é também o mesmo de Pra Que Discutir com Madame. Sim. Você reouviu a versão do Prazer e falou, não, acho que eu vou fazer um pouco diferente? Não. Eu não reouvi nada.
O que eu fiz foi um show no Circo Voador, que eu cantei o Braseiro na íntegra. Foi maravilhoso, foi muito legal. E foi muito legal porque foi um show um dia só. Eu não queria uma coisa saudosista, sabe? E não, fui cantando no feeling mesmo, assim, no que eu sentia daquele encontro daqueles dois instrumentos. Quente, harmonioso e buliçoso. Ó. Né? E você tem essa música gravada por João Gilberto e Rosa Passos. Nessa hora pesa? Você fala assim, tudo quem gravou, você fala, não, vai... Já vai. pesou mais. Já pesou mais. Eu acho que hoje, a música brasileira, quanto mais gente cantar, melhor. Porque foi a partir do João Gilberto que eu descobri o samba. Sabe? E eu acho que isso forma público. A gente vai multiplicando o público. Não tem mais essa coisa. Eu tinha uma coisa de que eu quero ser a única a gravar e não sei o quê. Hoje em dia eu tenho muito menos isso. É claro que quando eu vou fazer um disco de inédita, eu quero músicas inéditas. Sim. Até porque isso é importante também. Né? Você apresentar músicas novas numa curadoria sua para o seu público, entender quais são os compositores que falam, que conversam comigo naquele momento e tal, e apresentar isso para o público. Eu gosto muito, mas eu sinto que é muito bom para a música quando ela é repetida e as pessoas vão conhecendo outros artistas, porque não é obrigatório um jovem. Eu tive uma educação musical incrível em casa. Minha mãe adorava João Gilberto e adorava música popular brasileira, e Chicos, e Betânias, e Nanas, e Elbas. Amava, Elza, tudo isso, Alcione, tudo isso foi muito escutado lá em casa e pregado. Minha mãe nunca me deixou cantar em inglês. Ela me deixava. Quando eu comecei a cantar, ela falava assim, nenhuma música em inglês, minha filha. Não tem para quê? A língua portuguesa é tão bonita. Ela falava, e eu acho que ela estava coberta de razão. E hoje em dia eu prego isso também. Eu acho que, assim, claro, cantar uma música em inglês ou outra, óbvio, eu sou cantora, eu canto em qualquer língua se eu conseguir estudar, mas é isso. Eu pesa menos, assim, porque eu acho que é importante comunicar para um público. É claro que eu vou fazer versões, às vezes legais e talvez tão boas quanto, e talvez às vezes inferiores, mas isso não me importa muito, não. Eu acho que eu tenho responsabilidade suficiente também para pegar esses bebês e cuidar deles um pouquinho também. Mas o que é legal, a Roberta, desde o primeiro, tem uma inteligência na busca do passado da MPB, que os 3 primeiros sucessos dela são A Vizinha do Lado, Sim. Eu Sambo Mesmo e Pelas Tabelas. Sim. Uma música que ninguém pensaria em voltar do Chico, né? E que ser muito... Ali você já mostra que você gosta de MPB, mas também é destemida para procurar uma coisa que possa se tornar tua. Sim, O sim. Brasil é um disco praticamente de regravações, mas aquelas músicas ficaram marcadas, até para mim, que sou de outra geração, com você. Ai, que coisa A boa. própria casa pré-fabricada para mim Pois Cicatrizes, que é uma... É. Eu falo, gente, Cicatrizes, quando eu ouço, eu não esqueci MP4, só penso em você. Agora, Pelas Tabelas é uma história interessante, né? Que eu li uma vez uma crônica do Arthur Chechel, que ele pega esse disco do Chico, é de 84, né? É o vermelho. 84. Ele ouve Pelas Tabelas e fala assim, essa é a música do ano, essa é a música que vai mudar tudo, e faz um texto só sobre Pelas Tabelas, e é o disco que tem Vai Passar. E todo mundo falando de Vai Passar, e só o Chechel foi o único. Foi o único. E aí a Roberta vai lá, exatamente naquela... Eu adoro essa música. Eu acho que ela está cada vez mais atual, né? Infelizmente. Agora, você também grava um disco do Gil. Sim. Que não prima pela obviedade, assim. Que não. É um Esse disco que todo de inédito, né? Sérgio, essa era a pergunta que eu ia fazer agora. Só usar umas gêmeas. Por que esse disco teve tanta expectativa e não resultou nessa expectativa? Vamos lá, Roberta. Cara, velho, é mistério. Roberta Sá vai gravar um disco de inéditas de Gilberto Gil. Pronto. Aí tinha nota. Aí o disco saiu. Eu não entendi. Por que as pessoas ficaram caladas? Porque não é um disco ruim. Não. Não, eu acho um disco lindo. Exatamente. Sou muito Você suspeita. O fez disco é E lindo. um belo show. Ah, véia. Mistérios da vida. Mistérios da vida. Eu acho que
Eu acho que o Gil, ele é uma paixão tão grande das pessoas. Eu acho que as pessoas são tão apaixonadas por ele, assim como eu, que eu acho que ficou difícil de engolir ele fazer tanta música para uma cantora. Acho mesmo, assim. Arrasou. Acho que ficou... Eu escutei coisas do tipo assim, mas... Quem ela pensa Uma que ela é? massagista falou para mim, foi fazer Massagista. massagem lá em casa. Eu mandei a mulher embora. Que ela fazendo uma massagem ayurvédica em mim, com óleos, não sei o que. A mulher virou para mim e falou assim: eu ouvi seu disco com o Gil, assim, fiquei perguntando por que você? Aí eu olhei para ela e falei assim, mas por que não eu? Né, assim. E aí eu aprendi isso também, a receber as coisas boas e me perguntar isso, mas por que não eu? Por que eu não posso merecer, né? Do mesmo jeito que quando acontece uma coisa triste, também por que não eu, né? Assim, eu acho que tem um lugar de colocar esse ego no lugar, assim, de... Não, o mundo virou sincerão, né? É. Eu me lembro que uma vez, imagina, eu, para entrar no camarim da Bethânia com 7 anos de idade, eu ficava 12 horas. Hoje em dia todo mundo entra, todo mundo acha que é à vontade. Eu me lembro que há pouco tempo eu estava no camarim dela e uma Bia entrou e disse assim, eu posso ser sincero? Ela disse, não. Eu acabei de trabalhar. Então assim, por que você não fez o disco do Gil? É um sincerão. É isso, é um sincerão. É E eu uma escutei vontade. isso, escutei até Foi uma coisa engraçada, assim. As pessoas ficaram meio sem entender. E eu acho que tem coisas que elas não precisam ser entendidas também, sabe? Porque falar desse disco me emociona muito. Foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Assim, eu amo o Gil. Sou profundamente grata. Assim, ele mudou minha vida. As palavras... Eu canto uma música que chama O Lenço e o Lençol, que está As nesse... letras são de explodir. E, assim, alguém olhar para mim desse jeito, sabe, gente? Assim, é de uma grandeza para a minha vida, para a minha história, que eu só tenho a agradecer. Eu só fico assim, meu Deus, obrigada, obrigada, Senhor, obrigada por ter vivido isso. Obrigada por essas canções. E eu acho que o disco ele precisa acontecer, e também esse disco me deu isso, ele precisa acontecer para mim. Precisa acontecer para mim. Não aconteceu para as pessoas, que pena, né? Assim, que pena. Gostaria que as pessoas olhassem para esse disco com mais carinho e tal, mas tudo bem também, sabe? Alguma hora os escafandristas irão explorar seus Gente, armários. mas hoje esse programa tá seu Chico corpo, Xavier. suas Eu ia coisas, falar essa frase. suas almas, vão. Gente, o Chico Xavier hoje Né? está aqui. Não é possível. Eu ia falar Sábios isso. em vão Daqui a 20 tentarão decifrar anos. o eco de antigas Daqui a 20 palavras. anos vai ser um clássico. Que nem um cantar da Gal. Porque esse disco Cantar. é uma história de amor mesmo. Assim, eu me apaixonei pelo Gil. E ele, por mim, tenho certeza, com a Flora junto, assim, fomos assim muito felizes juntos, sabe? Vivemos uma história de amor. E esse disco é o resultado de uma história de amor. E isso, os amores serão sempre amáveis. Mas eu penso também que deve ser um disco mais cobiçado e mais odiado. Cobiçado por todas as cantoras que gostariam de ter feito e odiado por todas as que não conseguiram também, né? Talvez. Eu acho que teve uma coisa de como ela ousou subir ao Olimpo, esta mortal. Linda, essa mortal linda, né? Rolou uma coisa de tipo assim, volte para o seu lugar. Vai, Sérgio. Quero falar mais desse disco comemorativo que eu tô completamente apaixonado por ele, assim. Ai, que E eu gostei dessa não sei se eu diria que uma estratégia, mas você faz um disco ao vivo sem plateia, né? Sim. Porque a gente queria... Foi estratégico pelo seguinte. Eu queria que fosse ao vivo, gravado num dia só, porque eu acho que ele tinha uma construção imagética bonita. Assim, eu gostava da roupa, eu gostei da luz, eu gostei de tudo que a gente fez. Foi um show que nasceu a convite de um projeto no Teatro Ipanema. Esse show não existia. Tinha acabado de fazer. Maravilhoso. E aí a Cátia me ligou e falou assim, eu quero muito que você faça e tal. Aí marcamos junho. Aí eu falei, Cátia, vou fazer uma coisa especial para o projeto. Acho projeto especial, fazer temporada. Ninguém mais faz temporada. A Cátia e a Flávia. Vou falar
Flávia e Kátia, porque senão fica Kátia Flávia. Souza Lima. É, Flávia Souza Lima. Flávia Souza Lima. E aí, as duas me chamaram e tal, e eu topei fazer um projeto, assim... falei, na hora, Teatro Ipanema, temporada, terças-feiras. E aí, minha equipe está tão redonda que quando o show ficou pronto, né, o figurino é da Marina Franco com o Lucas Leão, que é um brasileiro maravilhoso, carioca, de alfaiataria, uma coisa linda, assim. E aí, quando a gente viu, e o show ficou pronto, a luz da Olívia, que é muito sensível, tem uma luz teatral. Cara, quando a gente viu o show pronto, a gente falou... Aí, o meu técnico de som, Renato, que é meu engenheiro de som há 20 anos, virou para mim e falou assim, vamos gravar? Foi a primeira pessoa que falou assim, Hildo, primeiro show. Roberto, tem que gravar. E aí, todo mundo que via o show, os amigos... Aí foi uma resposta tão positiva que eu falei, eu quero gravar. Aí a gente já tinha a Casa de Francisca marcado. Aí eu falei, cara, vamos gravar na Casa de Francisca, porque na pandemia eles fizeram uns vídeos lindos. E eu fiquei falando com o Rubens, eu falei, eu queria tanto ter feito. Eu fiquei com essa dor de cotovelo. Eu falei, eu vou resolver essa dor de cotovelo agora. E aí falei com a Fernanda. Aí a Fernanda falou assim, não. Aí a gente começou a produção. E foi assim, papum. Guta, que fez o Samba Sá, estava disponível também, foi fazer, chamei o Guta, vamos fazer, você animou para fazer na Casa de Francisca, que já é um cenário, aquela coisa linda, naquele lugar lindo e emblemático de São Paulo. E é o primeiro DVD que eu gravo fora do Rio. Então, isso foi muito legal também, para mim, também sair um pouco dessa minha casinha, que é o meu público carioca, né? E gravar aqui. Então, e sem público, por quê? Porque a gente não queria interferência no som, não queria que tivesse cara de disco, que o som não tivesse cara de ao vivo. Num sentido, queria que tivesse o ao vivo do sentimento, mas tecnicamente que tivesse a técnica do estúdio. E aí também para a câmera poder chegar perto, sabe, para poder ter uma coisa dessa, porque esse show é muito cara a cara. Ele é muito falar com as pessoas, né? Essa coisa da palavra, sim, né? Ele tem o importante desse disco é a palavra. Então, de olhar para as pessoas, de ver o bandolim ali tocando, de sentir como se o público pudesse estar dentro do palco. E eu acho que isso foi um resultado que o Guta e a equipe conseguiu muito. Assim, eu gosto muito do audiovisual também, sabe? Eu acho ele bem bonito, acho o resultado bem bonito. Eu fiquei feliz. E audiovisual é uma coisa que eu gosto de fazer. É uma coisa que eu gosto de fazer. Gosto de fazer. DVD, o velho DVD. Eu acho que ele tem uma interação com o público muito especial, sabe? Aquilo ali é uma construção da minha história por mim mesma, sabe? Porque todo mundo hoje filma no celular. Então, já que todo mundo filma, mas não tem acabamento e não tem continuidade, filma vídeo, então fica ali, entendeu? Aquilo ali não acaba bem gravado direito. É isso. Esse é o meu lado CDF ainda, entendeu? De tipo, vamos gravar direito, né? Já que tá todo mundo gravando. Mas eu acho ótimo, porque assim, tudo bem, show é maravilhoso, mas o que mais me irrita em disco ao vivo é a gente cantando junto, ou aquelas palmas que parece saída de disco de piada do Costinha, assim. E você faz uma coisa tão bonita, assim, você conta a tua história de uma maneira tão bonita, assim, o roteiro é muito bem construído. É, né? Bonito. Assim, sem ninguém interferindo, assim, sem um pio, sem ninguém falando nada, assim. Eu achei maravilhoso. É gostoso. Eu falo que é um show para as pessoas assim, bota um queijinho, um vinhozinho, ou uma cervejinha com salaminho, sabe? Vai fazer um date ouvindo tudo que cantei sou, sabe? Minha proposta é beijar na boca, entendeu? Vendo em casa ou ver com a família, também serve, também funciona. Quem é teu público hoje, Roberto? Zé, não sei dizer. Eu acho que eu sei que eu tenho um público muito leal, sabe? Eu tenho uns que eu conheço pelo nome. São pessoas assim que em cada lugar que eu vou, mas são meus grandes protetores esses que eu conheço pelo nome, assim. Eles são assim muito leais e eu amo que eles são discretíssimos. Eles não gostam de aparecer, então eles não ficam causando na internet, sabe? Assim, eles são maravilhosos. Eles me defendem, mas assim, com muita discrição e muito... Eu também não tenho muito problema não com isso. Mas eu acho que eu tenho um público bastante família. Acho que, assim, eu vejo que as pessoas vão com os filhos, com as mães. Eu criei grupos de amigos que se criaram porque gostam de mim. Eu acho que eu tenho uma comunidade
mesmo de público, assim, que é uma comunidade zero afetada, não tem afetação, sabe? Não tem... Mas muito amorosa, sabe? Uma coisa que a gente se encontra na música, a gente compartilha. E por isso que aquela coisa que eu falei de gravar, de regravar uma coisa... quantas vezes eles já não me mandaram assim, várias pessoas, cara, eu conheci essa cantora por sua causa, eu conheci esse compositor por sua causa, pô, você gravou com fulana, e aí eu estou ali indo para o show da fulana, e aí isso vai criando uma comunidade, eles vão juntos nos shows das pessoas que eu indico. Cara, que coisa melhor. Esse é meu trabalho, esse é meu trabalho. Não é só cantar. Esse é o meu trabalho. Eu sinto isso, sabe? Que o meu trabalho é multiplicar a música brasileira por aí. Sabe? E é uma coisa bonita porque você faz uma construção de carreira, né? Você vai fazendo seus discos, você vai ganhando esse seu público. A gente tá brincando, brincou justamente, ele nunca espera o óbvio de você e ele vai te seguindo, né? Mas tem uma diferença do público do Tudo Que Cantei Sou para o público do Samba Sai. Isso eu percebo também. Eu acho que eu ganhei públicos diferentes. E assim, voltar ao teatro me fez ver que eu tinha um público que estava sendo desatendido. Sabe? Isso foi muito interessante, porque não deixou de ser um reencontro. Porque tem um público meu que vai em tudo, realmente, mas tem um público que gosta de sentar e ver um show num teatro. E esse público, eu acho que cada vez mais esse público precisa ser atendido. Porque assim, é muito difícil fazer esse show, e vocês sabem, porque esse show do teatro, de uma maneira geral, é uma conta que fecha muito raramente. Entendeu? Assim, então, a gente precisa querer muito estar ali. E eu acho que o público responde a essa altura. Assim, ontem foi maravilhoso, fiz show aqui em São Paulo e foram uns aplausos assim, tão calorosos, sabe? E foi muito maravilhoso esse encontro. Então, eu tive essa percepção exata do tipo, gente, que bom reencontrar esse público. Acho que eu estava em falta com eles, porque eu estava muito... Depois da pandemia, eu fiquei com vontade de, acho que todo mundo, né, de ir para a rua, de abraçar as pessoas, sabe? Eu queria... E o samba, ele é esse abraço. Ele é esse meu lugar de conforto, de abraço, de, como diria o Arlindo Cruz, né, nos Braços da Batucada, que ele fala... O samba é meu protetor, me tira do trauma, da dor e da mágoa. Eu precisava sair do trauma, da dor e da mágoa, da pandemia e de todas as questões que eu estava vivendo ali na minha cabeça. Fiz 40 anos. Será que vou cantar de novo? Tinha acabado de sair do Giro, que foi um disco meu, que realmente foi o disco meu que menos teve sucesso comercial, né? Então, eu saí de um lugar do tipo, será que eu ainda sei fazer isso? Será que eu ainda tenho o que oferecer? Será que tem coisa dentro de mim? E foi uma pesquisa importantíssima para mim. Então, eu fui muito para o Samba Sai. O Samba Sai me trouxe de volta para esse reencontro com o público e com a minha verdade e com a música que eu gosto de fazer. E aí, quando eu fui fazer o Tudo Que Cantei Só no teatro, eu também encontrei uma outra cantora que estava perdidinha dentro de mim. Isso foi muito legal, assim, de reencontrar. Aí as duas, elas existem, são duas personalidades diferentes. Eu imagino que deve ser muito difícil fazer esse show, porque teatros, né, esses locais mais acolhedores são raríssimos aqui no país. Né? São raríssimos. É preciso muita logística. Mas eles têm um público cativo. Tem um público cativo. Tem um público cativo. Tem mesmo. O que é difícil hoje em dia, muito difícil, falando agora de uma coisa bem técnica, é passagem aérea, que está caríssimo. E aí os contratantes também estão muito com dificuldade mesmo de, às vezes, fechar a pauta a tempo de comprar uma passagem num preço ok. Então, essa logística assim, ela é muito delicada. Tem que saber fazer, tem que ter equipe O agendamento está sendo com muita antecedência. Sim. Tem gente fechando festa comigo em outubro de 2026. Para mim, entendeu? Aí o escritório... Eu não queria fechar. Aí o escritório me disse, Zé, isso é por causa do preço das passagens. Ninguém vai contratar você para outubro e te ligar em outubro, porque a passagem vai ser 5 milhões, entendeu? 5 milhões, é isso mesmo. É uma coisa horrível, né? Então, assim, tá difícil. Tá difícil até para fazer programa, para estar aqui, é verdade. Essa logística, assim, é complicada, porque você mudar uma passagem hoje em dia, né? Para estar num lugar que você... Gente, é uma fortuna, uma coisa assim... A gente recentemente trouxe o Johnny Hooker, que é o cantor, e ele estava falando justamente desse problema da logística, que muitas vezes você fecha... quando que ele tinha usado o termo? Colocado, né? Colocado. O cachê colocado. Só que se o contratante demora para confirmar, na hora de você comprar passagem, o cachê inteiro está indo para...
Isso é um problema Vou passar. do mercado. Isso é um problema do mercado. Roberto, sabe o que eu queria saber? Eu estava olhando aqui, como se eu não conhecesse muito bem, a tua discografia. E fiquei muito admirado do conjunto da obra, da coerência do conjunto da obra, e você não ter virado a maluca do single. Entendeu? A desesperada do featuring. Então, eu acho que hoje as pessoas estão muito... sujando é uma palavra pesada, mas é um desejo de estar toda semana no lançamentos das plataformas digitais que faz você criar parcerias que não conversam, entendeu? Então, assim, tudo que eu olhei aqui, da tua discografia, tudo conversa com a tua verdade, Sim. entendeu? Como é que você consegue... separar, porque em show a gente pode fazer corporativo, a gente faz o que as pessoas... Sim, o sim. Que, né? Claro. Agora, como é que na Adoro hora do fazer disco corporativo. você deve ter recebido convites indecorosos, como é que você disse, não, nessa área eu vou manter... Véia, você sabe que eu entendi uma coisa, que é o seguinte, eu sou uma pessoa ambiciosa, mas eu não sou uma pessoa insatisfeita. Eu acho que a ambição é importante, porque eu acho que ela leva a gente para frente, mas eu sou muito satisfeita com a minha vida, e com a minha carreira, e com o meu lugar. Eu entendi que essa conta fecha para mim. Então, eu não quero ter avião, eu não quero ter que pegar jatinho para fazer tantos shows na semana. Eu não tenho esse desejo. E, a partir desse não desejo, eu posso fazer escolhas melhores para mim. E eu também não quero tomar ansiolítico. Não estou afim de entrar no remédio. Já tive lá, não quero. Quero não tomar remédio para ansiedade. Quero viver uma vida em paz. E isso faz com que você faça escolhas saudáveis para a sua vida, entendeu? Quero fazer ginástica, quero caminhar na praia, quero dar meus mergulhos, quero viver, sabe? Então, eu acho que isso assim, a vida ela é uma coisa só. A música, a vida, assim. Isso reflete, eu acho, que na música que eu faço. Eu não quero essa correria. Eu já acho que eu corro demais. E tudo bem. Eu agradeço, porque eu adoro trabalhar, preciso trabalhar para tudo, emocionalmente, financeiramente, é importante para mim. Mas também não quero assim essa coisa do capitalismo que vai te botando, porque você tem que ter a roupa, porque você tem que postar, porque você tem que não sei o quê. Quando eu estou assim, eu paro. Eu respiro. Eu falo, não enlouquece, Mona. Me olha no espelho. Eu falo, para de ser louca. Então, vai tomar um banho de mar, ou de sal grosso, ou de manjericão, entendeu? E respira, não pira, porque me faz falta a coisa. Eu sou romântica demais. Então, eu gosto de fazer disco. Eu gosto de ser essa cantora que faz álbum. Sabe, que vive o momento daquele álbum, que entra em estúdio. Eu vou entrar em estúdio já, eu já estou sentindo o cheiro do estúdio, já quero saber a carne assada que eu vou levar para os meninos comerem, o arroz e o não sei o quê, e o sanduichinho. Eu cuido de tudo. Adoro esse momento. Adoro esse momento. Então, assim, adoro fazer feat com o que fala com esse sentimento. Entendeu? É isso. Isso tudo deságua numa pergunta que o Sérgio também adora. Você ama ou odeia a rede social? Nossa, eu acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que eu lido com ela. Lida bem? Lido bem. Hoje em dia eu lido bem. Mas contratei uma equipe. Eu tenho equipe para rede social. Assim, eu faço, mas eu gosto, como tudo na minha vida, eu entendi que era um trabalho que eu precisava fazer. Porque ficar postando minha vida pessoal, ficar nessa coisa do clique, do like, do não sei o quê, também não diz sobre mim. Eu fui uma pessoa que não teve Facebook. Eu não vivi. Eu lembro que todos os meus amigos, até os mais eruditos, os violonistas maravilhosos, tinham todos Facebook e azaravam no Facebook. E eu não tinha Facebook. Eu só entrei no Instagram. E agora eu estou tentando entender aquele raio daquele TikTok, que é uma dificuldade, meu Deus do céu, gente. É uma Então, loucura. é uma loucura. Não entendi ainda. Mas eu gosto. Eu não me incomodo com a rede social, mas dizer que eu amo também é um exagero. Assim, eu estou ali. Eu gosto de uma coisa, que é me comunicar com o público. Aprendi a ser menos distante do meu público, porque eu acho que eu também venho de uma geração de cantoras que tinha uma coisa da cantora, diva, distante e tal, e eu acho que a rede social quebrou isso para o bem. Eu acho que a gente virou mais gente, e isso é bom.
né? O artista está mais... Bom e ruim também, porque era bom, né? Essa coisa do artista inatingível, você sonhar com aquele ser humano inalcançável que não existe, jamais existirá uma pessoa perfeita do jeito que é a pessoa na nossa imaginação. Mas eu gosto de me comunicar com o público, gosto de ter esse canal. Mas eu acho que, por exemplo, Twitter nunca consegui ter, porque eu acho que tem uma coisa agressiva e tal, que eu também nunca consegui lidar. Me dá taquicardia. Eu não consigo levar hate, gente. Hate é uma coisa que me deixa arrasada. Não consigo. Eu fico E eu acho que tem uma passada. coisa... Tem a coisa da minha opinião que tem que valer. Tem que valer. Entendeu? Não, eu tenho medo disso na rede social. Sabe, das pessoas irem na rede. Às vezes eu não vejo os gosto comentários, disso, não gosto. sabe? Não dá. E vão atacar pessoas. Mesmo que a pessoa tenha errado algum... Gente, é um tribunal, né? Inglório, assim, não tem como, não tem vencedor nessa parada. Agora, você está falando dessa coisa do distanciamento, eu acho engraçado também, né? Porque hoje qualquer um se acha no direito, sei lá, você está sentado, você está almoçando, aí viu fulano que você nunca viu na vida. E só porque ele está no teu Instagram, até falei, aquele teu disco é ruim, hein, meu? Aquela música é fraca. Não falar outra coisa. Olha, amém, aleluia, nunca passei por isso, não. As pessoas geralmente me abordam de forma muito carinhosa. Porque você também não se expõe tanto. Não, eu não me exponho tanto. Então, assim, é sempre gente que... Quem vem falar comigo é porque gosta da minha música e quer conversar. E, de novo, assim, é um público muito, muito família, um público que vai com seus amigos, um público tranquilo, meu público. Assim, meus shows são geralmente... Nunca tive problema num show de confusão, sabe? Nunca tive... Acho que eu nunca atrasei um show que não fosse por motivo de chuva, de impossibilidade técnica desse show acontecer. Sabe? Então, acho que tem uma coisa assim muito tranquila nisso, assim, nessa relação. Eu não dou muita munição, não. Acho que se eu desse munição, talvez eu tivesse mais seguidores. Mas é aquilo. Preciso de mais seguidores? Preciso de jatinho? Preciso de... Você vai pensando e a resposta para mim é sempre não. Não, tá ótimo. Que eu tenho... E aí... Já diria Rubinho Jacobina, numa música que eu vou resgatar, inclusive vou botar no próximo show, porque essa música é ótima. Esse é um gênio da raça, né? Que fala, a felicidade mora na satisfação. Gente. Pois é, que beleza. Pensei que você ia falar artista é o caralho. Ah, também. É isso. A felicidade mora na satisfação e artista é o caralho. Sensacional. Né? Você está falando isso da rede social. Eu recebi um artigo dias atrás que é muito louco. Essa obsessão do streaming pela novidade, né? Sim. Então fala que hoje uma canção ela tem que ter 72 horas para ela estourar. Se passa 72 horas ela não estoura, morreu. Que loucura. Né? E que hoje você, por exemplo, você estava falando de fazer disco, hoje as pessoas não apreciam mais o disco, né? Sim. Elas estão só interessadas no single que está saindo, aí elas escutam o single, aí depois já na semana seguinte ou no dia seguinte já é outra coisa e tal. Eu fico pensando que é extremamente desafiador você fazer música nesses tempos. Sim, assim. Mas eu acho que você não pode justamente entrar nessa pira, porque eu acho que isso é uma piração. Eu acho que aí é você querer colocar todo mundo num lugar de uma carreira só. Pessoas têm ambições e carreiras diferentes, entendeu? Assim, eu tenho um público que, para mim, o que é acontecer também, sabe? É ter esses números estratosféricos, esses cachês estratosféricos, isso tudo. Gente... Faça pré-save do meu não single. Faça pré-save. Isso Nossa, é que uma... desespero. Você teve... Só te interrompendo. Esse disco teve single? Pré-save? Ou ele saiu inteiro? Não, teve pré-save do disco. Do disco inteiro? Não teve single, saiu o disco inteiro. Ô, Roberto, eu te admiro. Não é possível que não tenham te ofertado isso tudo. Não, porque é isso. Eu tenho... O que aconteceu? Eu sou uma cantora independente. Sempre fui, mas agora ainda mais. E a minha estrutura é toda independente. Né? Tenho a minha empresária, tenho o meu financeiro, as minhas coisinhas ali, mas uma estrutura caseira. E a gente montou um time, né, que funciona assim, e a gente faz o trabalho e a gente distribui pela gravadora. Então, a conversa com a gravadora, com a DEC, que eu amo, Rafa Ramos, um beijo, é muito simples, porque é um produto nosso que eles estão licenciando. Então, é uma conversa, não existe imposição. Se um dia eu falo assim, eu acho que o single, ele é como se fosse um... Já existia single na época da Carmen Miranda, né, que tinha o compacto. Né? Então, acho que ele não é nenhuma novidade, não.
Eu acho que ele está banalizado. Porque eu acho que se você tem uma grande música, né, sei lá, um compositor, vamos supor, Vanderlei Monteiro, que é o pai do Alain Monteiro, que é compositor de Água de Chuva no Mar. Chega o Vanderlei e fala para mim, fora de época de eu gravar o disco, fala, Roberta, tem um samba aqui que é um Água de Chuva no Mar. Eu não vou perder a oportunidade de gravar um negócio desse. Então, eu acho que o single cabia por uma situação dessa. Se você tem uma grande canção que não cabe num disco, você não está em estúdio, e que você quer gravar essa canção, uma canção de verão, eu acho isso um charme, né? Porque aí você também tem essa possibilidade. Agora, está tudo tão banalizado, os encontros estão banalizados, porque feat é diferente de encontro. Né? Quando você tem um artista que você admira, que você tem a possibilidade de trocar, ter essa troca, isso sempre me enriqueceu tanto, gente, mas tanto, assim, sempre foi tão bom gravar esses encontros, sabe? Eu faço isso desde Pra Se Ter Alegria. Eu gravei o DVD ao vivo, mas senti falta justamente da coisa do estúdio no disco e gravei 4 faixas, foram 6, no estúdio, ao vivo e em estúdio. Aí convidei... teve Chico, foi aquela coisa do Chico, teve Ney, Peito Vazio com Ney. Cara, isso é tão lindo, é tão maravilhoso. Isso é um encontro, não é um feat só, né? Martinho da Vila, eu chamei o Martinho para fazer uma participação no Delírio. As visualizações são incríveis desse meu encontro com o Martinho, assim. Realmente é uma coisa linda de se ver. Mas não é um feat, né? É um encontro, cara. Com o Martinho, ele fez Amanhã é Sábado para mim. E uma real afinidade. E uma real afinidade, exatamente. De um encontro que aconteceu. A gente fez uma turnê junto, eu pedi uma música para ele, ele fez a música, a gente gravou no disco. Aí, na hora de fazer no show, falei, não vou chamar o Martinho aqui para cantar uma música, canta mais 2, pelo amor de Deus. E rolou. Então, isso não é uma coisa gratuita. E eu acho maneiro e muito, muito produtivo quando acontece. Agora, realmente, quando você vê que é um produto de mercado, aí fica meio chato, assim. Mas aí... De novo, escolhas, assim. As pessoas escolhem e, às vezes, dá frutos que aquela pessoa quer, né? Que fruto que você quer para a sua vida, para a sua carreira? Né? Já te ofereceram fazer feat? Ou nunca... Não, me convidam para participar de álbuns, de faixas, assim. Mas, geralmente, eu faço coisas que eu gosto. Então, não me sinto nessa obrigação, não. Uma feat para vender, assim, não. Eu sempre fiz... Quando me convidam, eu geralmente digo sim, porque eu gosto quando dizem sim para mim. Então, eu acho difícil dizer não quando o artista te procura para gravar uma coisa junto, sabe? Ano passado, eu fiz com o Grupo Cria, uma coisa que a minha filha escuta na escola. Então, é tão lindo, assim. Tem coisas... fazer coisa infantil, assim, geralmente isso eu gosto muito. Eu estou aqui, enquanto ela está falando, eu estou abrindo aqui o meu oráculo, porque agora é a hora do minuto de reflexão. Roberta, responda rápido as perguntinhas que o José Pedro fez para você. Ai, veinha. Solta o reloginho, vamos lá. Roberta, você é fogo ou gasolina? Fogo. Me erra ou me acerta? Me erra. Em qual disco você sente que consolidou uma identidade artística? O que belo estranho dia para se ter alegria. O que te guia mais, a letra ou a melodia? A letra. Que tipo de cobrança é mais dura? A do mercado ou da crítica? Ai, que difícil essa. A do mercado. Um medo que a música te ajudou a vencer? De falhar. Qual foi a canção mais difícil de gravar na tua carreira? Autorretratinho, do Gilberto Gil. Uma palavra que define a tua trajetória até aqui. Perseverança. E o que a Roberta Varela de Sá tinha que a Roberta Sá perdeu? A Roberta Sá perdeu? Uau! Inocência. Inocência. Passou no teste. Passei. Você pode cantar alguma coisa pra gente? Ai, Posso? Roberta, canta, por favor. O quê? O quê? O que você O que quiser. você quiser. Ai, que difícil. Deixa eu ver. Vou cantar uma que eu amo cantar, que é Marejada, do Rock Ferreira. Eu me reapaixonei por essa música e agora quero botar em todos os shows também. Ela vai pro show de samba também, porque ela cabe nas duas coisas, que é... Menino nas águas, eu te amei, amor, te amando no mar. O mar me pegou, marejou,
o mar marejou. Aprendi no marejo do mar as manhas do amor. Aí ele fala assim: tem que ser onda forte pra me derrubar. Sou mais eu no mar, não me embaraço na rede da dor. Primeira viagem morena, teu dengo já me ganhou. De tanto te amar no marejo do mar, aprendi as manhas do amor. Arrasou. Chegamos ao fim do nosso Desculpa Incomodar. Queria agradecer muito, Roberta Gente, Sá. muito obrigada. Linda, Amei estar maravilhosa. aqui. Obrigada. E véia, minha inspiração. Gente, que delícia. Viva a Roberta Sá e a verdade dela. Obrigado e até o próximo Desculpa Incomodar.